E aí pessoal, estamos de volta aqui. Então agora que já instalamos o Freemate, vamos entrar e dar os primeiros passos nesse software. Então o ícone dele é esse daqui. Vou dar um duplo clique e ele abriu aqui para mim. Bom, primeira coisa que eu vou fazer uma observação é que assim, ele já estava desse jeito, trazendo essas coisas, essa sujeira aqui, tá? E esses ícones aqui bem pequenininho, provavelmente no de vocês não vai estar assim. No de vocês vai estar tudo do mesmo tamanho esses ícones aqui, ó. O de new, open, vai estar tudo do mesmo tamanho. O que acontece? Por que esse meu tá assim? Vários softwares, não é só o Freemate, vários softwares aqui que eu estou usando, ele está ficando desse jeito. É, por que ele está fazendo isso? O meu monitor, na verdade, a minha TV é o monitor do meu computador. E a minha TV queimou, era uma TV bem antiga, eu tinha ela desde 2010, eu acho. E aí eu comprei uma nova, e essa nova é uma TV 4K. É praticamente o mesmo tamanho da anterior. A anterior era 51 polegadas, essa é 50 polegadas. Só que essa é 4K. E eu não consegui organizar de uma maneira que ficasse certo isso daqui. Eu acho que tem que mexer em alguma configuração, porque vários softwares que eu entro, os botãozinhos ficam tudo pequenininho, tudo miudinho, às vezes as letras ficam esquisitas, mas eu não consegui arrumar isso daqui. Eu até vi um lugar lá, porque ela é ligado pelo HDMI. Então eu até vi uma opção dela entender que está pegando informação do computador. E aí deu uma melhorada, porque estava bem pior. Então, do jeito que está agora, é o jeito que eu consegui deixar o melhor possível. Mas não é como funcionava na TV anterior. A TV anterior era lindo. Era tudo aqui do mesmo tamanho. Era lindo. É que ela tinha uma resolução menor, só que era mais compatível, acho que, com o computador. Bom, mas vamos lá. O que acontece aqui? Eu já vou apagar essa sujeira aqui toda já. Então tem duas maneiras de eu fazer isso aqui. Ou eu posso dar um comando que limpa a tela, ou eu posso simplesmente fazer um ajuste aqui. Eu vou fazer um ajuste aqui primeiro. Olha, acontece uma coisa assim. Eu vou colocar aqui uma letra, vou colocar 20, aí ele já vai dar uma arrumada já. Aí, ó, já deu uma arrumada. Beleza? Bom, o primeiro comando que a gente vai aprender é o CLC. O que esse comando faz? Esse comando ele vai limpar a tela, que seria a mesma coisa de eu chegar e clicar aqui, ó, Clear Console. Então CLC vem disso daqui, ó, Clear Console. Eu vou limpar a tela, eu não vou limpar a memória. Então se eu tiver armazenando alguma coisa na memória, quando eu uso o CLC, a memória continua lá. As coisas que estão armazenadas continuam. Eu só vou limpar a tela para eu ter um visual melhor. Beleza? Para ficar melhor visível as coisas, né? Então, quando eu aperto o Enter aqui, olha lá o que acontece. Ó. Ele limpou a tela e agora eu posso continuar colocando os comandos que eu quero. Beleza? Então, esse é o primeiro comando. CLC. Clear Console. Bom, outra coisa muito importante aqui do Freemate é que a gente vai trabalhar com ele em dois ambientes. Esse ambiente aqui, que é o console ou terminal, aí depende de como que você queira chamar isso aqui, ou tela de comandos. Esse daqui, ele é iterativo, ou seja, eu vou pedindo para ele fazer as coisas, ele vai fazendo, beleza? Então, por exemplo, eu quero pedir para ele fazer uma conta do tipo 2 mais 3. Então eu coloco assim, ó, 2 mais 3 igual, ele faz a conta. É óbvio que a gente vai usar para fazer outras coisas isso aqui, tá, pessoal? Só para a gente entender o que está acontecendo. Então tem esse ambiente em que eu vou pedindo para ele fazer as coisas e ele faz, certo? Então isso aqui você já vê que todas as funções de calculadora tem aqui, beleza? O outro ambiente
é esse que você consegue clicando aqui nesse símbolo, que ele vai abrir o editor de código. Então você pode vir aqui, ou você pode simplesmente clicar aqui em ferramentas ou tools, né? E aqui editor, ou Ctrl E. Então você tem aqui várias alternativas. A mais prática eu acho chegar e clicar aqui, ó. Opa, o que aconteceu aqui? Eu fiz alguma coisa. Ah, sei lá. Eu acho que é porque como eu desinstalei, ele não conseguiu buscar a anterior. Mas tudo bem. Tá aqui, ó. Aí eu já maximizo. Aqui eu vou escrever os códigos, vou salvar o arquivo e depois do arquivo salvo, eu vou executar lá na outra janela. Então aí eu dou Alt Tab, volto para cá e aqui eu faço a execução. Beleza? Mas vamos com calma. Vamos com calma. Como que eu faço para atribuir um valor a uma variável? Simples. Aqui eu não preciso ficar declarando variáveis, um valor inicial, coisa do tipo. Eu simplesmente escrevo uma letra ou um nome, não precisa ser uma letra, tá? Você pode colocar André Elber e o André Elber ser o nome da minha variável. O que importa é o seguinte: o símbolo de igual aqui, ele significa atribuição. Então eu vou colocar assim, ó, no nosso exemplo, A igual a 6. Não vou dar Enter, só vou explicar aqui uma coisa. O que ele vai fazer? Ele vai pegar o resultado do que está à direita do sinal de igual. Então, o resultado que está aqui na direita do sinal de igual, ele vai fazer um monte de conta. Nesse caso meu aqui, ele não vai fazer nenhuma conta, simplesmente vai pegar o 6. Mas o resultado que der aqui, ele vai guardar numa variável que eu dei o nome de A. Então, o sinal de igual significa isso, ó. O resultado da direita eu vou guardar em um local chamado A. Então, quando eu quiser buscar o que está lá no local chamado A, basta eu colocar o A que ele vai lá e busca para mim. Então, por exemplo, quando eu faço isso, eu vou dar um Enter. Olha só, aqui ele criou uma variável e o valor dessa variável é 6. Então, sempre que eu colocar A, o que ele vai fazer? Ele vai lá num espaço da memória que chama A, que é uma. Você pensa que quando você cria uma variável, é como se você estivesse criando uma caixinha e deu um nomezinho para essa variável. Fala assim, ó, essa caixinha aqui chama A. O que está dentro da caixinha é o valor de A. Beleza? Então o que acontece? Vamos supor que eu queira fazer uma conta que é 2 vezes A. Então simplesmente escreva assim, ó, 2 vezes, que aqui é o asterisco, A. O que ele vai fazer? Aqui, como eu não coloquei para jogar em lugar nenhum, ele simplesmente vai executar essa conta aqui. Então ele vai fazer 2 vezes o resultado que está guardado em A, que é 6. 2 vezes 6, 12. Então está aqui, ó, 12. Beleza? Então 12 é o que ele joga nessa variável, que é uma variável do sistema mesmo, que é a resposta, né? Então eu posso usar a resposta para fazer outras coisas. Mas se eu quisesse colocar o resultado dessa conta em um outro lugar, eu poderia. Então olha só, o A continua valendo 6. Você está na dúvida? Aperta o A e dá Enter, ele vai mostrar lá 6. Deixa eu limpar a tela aqui, que já ficou bagunçadinha. Olha lá, viu para que serve o CLC? Limpei a tela. Agora eu vou fazer a seguinte conta. Eu vou jogar o resultado de uma conta em uma outra variável. Então eu vou pegar um outro espacinho da memória e vou colocar um valor lá nesse espacinho. Então vamos lá. Vou fazer assim. B igual a 2 vezes o valor que está em A mais 3, por exemplo. Beleza? Então olha só. O que vai acontecer aqui, pessoal? Já vou explicar duas coisas ao mesmo tempo. Lembra que eu falei que o sinal de igual ele vai fazer uma conta aqui e o resultado ele vai guardar
em uma variável que ele vai chamar de b. Beleza? Então, olha só. Qual que é o valor que está na memória agora para o A? Para o A, o valor é 6. Então, essa conta ele vai fazer assim, ó. 2 vezes 6, 12, mais 3, 15. Esse resultado, 15, ele vai jogar na variável b. E agora eu já vou explicar uma outra coisa. Qual que é a função do ponto e vírgula aqui? A função é a seguinte, ó. Se eu coloco ponto e vírgula e dou Enter, ele fez a mesma coisa que ele faria se eu não colocasse o ponto e vírgula. Só que ele não mostrou o que acontece. Então, quando você coloca o ponto e vírgula, você vai ocultar o que o computador está fazendo. Se você não põe ponto e vírgula, ele vai fazer, só que ele vai mostrar. Ele vai falar assim, ó, tô jogando 15 lá na variável b. Se você coloca o ponto e vírgula, ele não vai mostrar. Mas eu sempre ponho ponto e vírgula porque se eu pedir para ele fazer isso, eu sei o que ele está querendo fazer, né? Mas só para exemplificar, então olha só. Eu de novo, só que agora eu vou colocar uma variável c, só para a gente perceber. Ó, setinha para cima, ele busca o último comando. Aí eu volto aqui e vou trocar esse B por C. E vou dar Enter. Ah, não. Vou tirar o ponto e vírgula para a gente poder ver a diferença. Então, ó lá. Dei Enter. Ó, ele falou. Eu fiz essa conta. A conta deu 15 e eu joguei numa variável C. Então, quando eu coloquei o ponto e vírgula, ele não mostrou isso daqui. Só que tá vendo que quando você não coloca ponto e vírgula, às vezes ele vai sujando muito a tela. E aí você tem que limpar a tela mais vezes. Então, o que que eu faço? Eu só coloco, eu só deixo de colocar o ponto e vírgula quando eu estou escrevendo um código, quando eu estou buscando o erro, que eu quero saber o que que o computador está fazendo. Assim que o programinha ficou redondinho, eu coloco ponto e vírgula para não mostrar nada e só vou estar interessado no resultado final. Beleza? Mas isso aí com o tempo a gente vai pegando as manhas. Beleza? Bom, então se vocês observarem agora, aqui ele fala que eu tenho três variáveis, ó, variável A, variável B, variável C. Então o valor de A é 6, o de B e o de C são iguais, que é igual a 15. Olha só, lembra que o CLC, ele limpa a tela, só que ele não limpa a memória, ó. Se eu colocar o A, ele ainda sabe que lá no A está o 6. Se eu colocar o B, ele ainda sabe que lá no B o resultado é 15. Então o que que eu posso fazer? Se eu quero limpar a memória, aí é outro comando. Na verdade, aqui tem três comandinhos. Tem o clear. Esse daqui, ele vai limpar as três variáveis. Quer ver? Ó? Vou dar um enter. Olha só. Sumiu aqui ó, as variáveis. Ó. Não tem mais A, B e C. Ah, e se você quiser utilizar aquelas variáveis? Elas não existem mais, cara. Se você colocar um A aqui, ó, o que, que ele vai falar? Olha lá, ó. Função ou variável indefinida. Então ele falou que a variável A não existe. Ah, e se eu quiser fazer duas vezes A? Bom, se A não existe, duas vezes A vai dar erro de novo. Ele não está achando A. Porque você usou um clear. Você limpou a memória. E aí você limpou A, B, C, todas as variáveis você limpou. Então o que eu vou fazer? Vou limpar a tela. Vou criar de novo uma variável A e vou atribuir o valor de 5, por exemplo. E agora eu vou atribuir um valor B, eu vou atribuir um valor de 10. Ó, eu sei que o A vale 5, B vale 10. Mas se você quiser, você pode sempre olhar nessa caixinha aqui, ó, que aqui tem os valores das variáveis, tá? Bom, agora eu quero eliminar só a variável B. Então eu vou escrever assim, ó, clear B. O que acontece? O B deixou de existir, mas o A não. Então se eu coloco assim, ó, 2 vezes A
mais 10, por exemplo. Ó, se o A vale 5, então 2 vezes 5, 10, mais 10, 20. Vamos ver? Tá lá, 20. Ele tá sabendo que lá no A tá o 5, ó. Tá aqui, ó. Beleza? Agora, uma outra coisa que a gente pode fazer também, que é um outro comando, é o clear all. Clear all, ele vai limpar tudo. Então você viu que, inclusive, aquela resposta ele limpou. Se tivesse gráfico, ele ia limpar. O clear all limpa tudo. O clear limpa as variáveis que você criou. E o clear espaço, o nome da variável, limpa só aquela variável e preserva as outras. Beleza? Ótimo. Vou limpar a tela aqui e vou começar com outro exemplo. Eu estou colocando A, B, porque é comum a gente fazer esse tipo de coisa. Mas eu posso dar o nome que eu quiser. Por exemplo, vamos fazer assim. Eu vou criar uma variável que chama altura. Então, altura igual. E vou colocar um valor. 1.70. Aqui é uma coisa muito interessante de se observar. Esse software, o separador de inteiro e decimal é o ponto. Não é a vírgula como a gente está acostumado. Né? Aqui no Brasil, o separador é a vírgula. Mas como esse software aqui ele não é um software brasileiro, é o ponto que ele usa para separar a parte inteira da parte decimal. Beleza? Então, se eu quero colocar um número, por exemplo, aqui 1,70, eu tenho que escrever 1.70. Beleza? Mas isso aí a gente já está acostumado. Então, a altura 1.70. Aí eu posso criar uma outra variável que eu posso chamar, por exemplo, de massa. Massa. E aí você coloca quanto que vale a massa. Vamos falar que vale, sei lá, 78. E aí você pode fazer alguma conta envolvendo essas variáveis aqui. Beleza? Vamos supor que eu queira fazer, por exemplo, não faz sentido, tá? Mas vou fazer aqui a altura mais massa. Só um exemplo, só para a gente ver. O que ele vai fazer a altura mais massa? Bom, provavelmente, se ele sabe fazer conta, vai dar 79,7. Vamos ver. Vamos lá, 79,7. Beleza? Então não precisa ser uma letra só. Quando eu fiz assim, ó, massa igual a 78, é aquilo que eu falei. Ele vai pegar esse resultado e vai guardar na memória. Mas para ele saber onde que está, ele vai falar que o nome desse espaço é massa. Então eu determinei que o nome desse espaço é massa. Então sempre que eu quiser buscar o 78, eu falo assim, ó, vai pegar o que está lá na massa. Ele vai lá, pega, ele sabe que é o 78. Beleza? E se eu quiser jogar isso daqui em uma outra coisa, eu posso simplesmente colocar onde eu quero jogar, igual, e fazer as contas que eu quero. Beleza? E olha só que interessante. Vou limpar tudo agora. E a tela também. Então não tenho mais memória nem tela. Beleza. Agora o que eu vou fazer? Eu vou criar uma variável. Vou chamar de A porque eu gosto. Então tá aqui, ó. 54. Então eu sei que lá no A tá 54. O que eu posso fazer, cara? Se eu escrevo assim, ó. A igual a menos 4. O que vai acontecer, cara? Se você tá lá tá resolvendo matemática. O objetivo aqui não é você isolar o A, acertar o A, nada disso aqui, tá, pessoal? Não é passar o A para um lado, não tem nada a ver. Aqui é o seguinte, esse igual, ele não é o igual matemático, o igual de comparação. Esse igual é de atribuição, ou seja, eu vou fazer a conta que está do lado direito e o resultado eu vou guardar num lugar que chama A.
Só isso, cara. Então olha só. Olha só pro lado direito. Só pro lado direito. Eu tenho A menos 5. Eu tinha falado que eu queria fazer A menos 4, que era mais fácil, né? Mas eu coloquei, digitei errado aqui. Mas tudo bem. Vamos fazer o A menos 5 então. Quanto que vale o A? O A vale 54. 54 menos 5, 49. Então ele sabe que esse resultado aqui, ele vai fazer essa conta primeiro. Ele viu 49. O que ele faz? Ele vai colocar o 49 lá no A. Só que o A já está ocupado com 54. O que ele faz? Ele joga fora o 54 e coloca o 49. O que importa é a última coisa que eu mandei guardar no A. O que estava guardado no A antes, ele joga fora. Então o que vai acontecer? Quando eu fizer essa conta, ele vai alterar o valor do A. O A não vai mais valer 49. A partir desse ponto, ele vai passar a valer 49. Ele valia 54. A partir desse ponto, depois que ele faz essa conta, ele passa a valer 49. Vamos ver? Dá um enter aqui. Ó, já apareceu aqui, ó. Mas se você quiser, você pode simplesmente enter para ver qual é a informação que está no ar. 49. Então, se agora eu resolvo fazer uma conta, não vou jogar em lugar nenhum, vou simplesmente fazer a conta 2 vezes A, vai ser 2 vezes 49, que é 98. Tá vendo? Vou fazer o um exemplo aqui, ó. Ele está pegando 49, então 2 vezes 49, 98. Se eu fizesse 2 vezes A e desse 108, é porque ele estaria utilizando o 54. Mas o 54 ele já jogou fora. Ele nem sabe mais. Ele só sabe que lá no A está o 49 ponto final. E quando eu faço 2 vezes A, 98, ele não guardou o 98 no A, porque eu não coloquei A igual. Eu simplesmente coloquei 2 vezes A. Então o A ele continua valendo 49. Tá claro isso? Eu quero que vocês entendam muito bem como funciona esse negócio de atribuição. Lado direito, ele executa os cálculos, o resultado ele guarda numa variável chamada o nome que você deu. Nesse meu caso aqui, A. Tá claro? Espero que sim. Bom, vou limpar aqui. CLC. Limpei a tela. E agora eu vou mudar um pouquinho de assunto. Vou falar sobre outra coisa que é muito importante. Porque essa primeira aula sobre Fmат, eu estou passando os comandinhos básicos que a gente vai usar durante todas as aulas, mas que são simples. Então, olha só. Vamos supor que eu queira fazer uma sequência de cálculos. Então, eu vou escrever um código que vai executar passo a passo. Ele vai fazer um cálculo, depois outro e assim por diante. O que acontece, cara? Um erro muito comum é a pessoa não setar a pasta certa aqui. Então, uma coisa que eu vou pegar muito no pé de vocês é isso. Você tem que criar uma pasta onde você vai colocar todos os seus programinhas e sempre que você for executar o programinha, você tem que verificar se aqui está a pasta onde você salvou os programinhas. Então essa é uma das maiores dicas que eu vou dar para vocês aqui no curso inteiro. Sem medo de errar é isso daqui, ó. Clica aqui na pastinha. No meu caso, vou criar junto com vocês, tá? No meu caso, eu vou criar aqui em D, documentos, 2020. Tem aqui cálculo numérico civil, mas eu vou criar uma pasta aqui. Que essa pasta vai se chamar. Deixa eu selecionar aqui então. Novo. E eu vou colocar assim, ó. CN 2020. E eu aconselho todos vocês
a fazerem a mesma coisa. Criem uma pasta em um diretório e dê o nome para elas de CN 2020. Porque desse jeito que eu estou fazendo, não vai ter falha. O que acontece? Muitas pessoas gostam de salvar nome de pasta com acento, com espaço, com símbolo de menos. Cara, isso daqui não funciona no Freemate. Tem que ser tudo juntinho, não pode ter espaço, não pode ter acento, não pode ter símbolo. Beleza? Então, para não ter erro, já vamos aqui, ó, CN 2020. Tá vendo, ó? Que todas as pastas aqui do meu caminho não tem espaço, nem acento, nem símbolo. Então tá aqui, ó, uma chama documentos, outra chama 2020, outra chama CN 2020. Desse jeito vai funcionar. Beleza? Bom, o que a gente vai fazer agora? Vamos fazer um teste. Vamos dar Alt Tab ou clicar aqui para ir no editor. Aqui ele vai abrir um editor novo, né? Eu quero ir no que eu já tenho. Eita, ele saiu agora. Ó, agora eu vou ter que vir aqui mesmo. Clica aqui, vou maximizar porque eu gosto de trabalhar aqui com a tela cheia. E aqui eu vou começar a criar o meu programinha. Bom, depois não ia ter que salvar, dar um nome, então já vou fazer isso antes para deixar isso registrado para vocês. Olha só, eu vou vir aqui em arquivo ou file, save as, que é o salvar como nosso, né? Aqui já está na pasta, ó, documentos 2020, CN 2020. Lembra que eu setei lá, ele já trouxe aqui para mim bonitinho. Então eu vou colocar aqui, como é um primeiro programinha e que depois eu vou jogar fora, então só para esse caso eu vou criar um chamado teste, mas eu vou jogar fora, tá? Aqui no final do curso vai ser legal que a gente vai ter a coleção com todas as rotinas que a gente vai usar, beleza? Todas as rotinas desenvolvidas durante o curso vai estar nessa pasta. Esse teste não vai estar, eu vou apagar ele depois. Isso aqui é só para a gente entender. Então eu vou criar aqui teste. Vou colocar teste 01. Beleza? Outra coisa, o nome do arquivo também não pode ter espaço, não pode ter acento, não pode ter símbolo. Vai se acostumando com isso. Então, não coloca teste tracinho 01, não coloca teste espaço 0, não. Teste 01 coladinho, beleza? Tá lá. Então, salve aqui com teste 01 e agora aqui eu vou falar o que eu quero que ele faça. Então, por exemplo, eu vou fazer assim. Como a gente não viu muitos comandos, só viu a atribuição, então eu vou falar o seguinte, ó, começa limpando a tela. Limpa a tela. Limpa a memória também. Já começa limpando a memória também. Depois a gente vai ver que às vezes não é interessante fazer isso e às vezes é, tá? Nesse daqui eu estou colocando que é porque, como foi os comandos que a gente viu nessa aula, então eu vou usar eles. Aí eu vou atribuir um valor aqui para A igual a 25, por exemplo, ponto e vírgula, que eu não quero que ele fique mostrando. B igual a 45, certo? Vou colocar um ponto e vírgula aqui. E depois eu vou colocar C igual a mais B, certo? E aí, eu vou querer que ele mostre o que está na variável C. Só o que está na variável C. Então eu posso fazer o seguinte, já usar um primeiro comandinho diferente que a gente não conhecia ainda, que é esse aqui, ó, disp. É um comandinho aqui do Freemate. Então vou colocar disp C. O que ele vai fazer? Ele vai mostrar na tela a informação que estiver na variável C. É isso. Então olha só, se a gente é bom de conta e aqui só está fazendo a soma, então esse daqui vai ter que dar 70. Porque ó, 25 mais 45, 70. Então vai ter que dar 70. Então ele vai ter que aparecer assim, 70 lá.
Então, vamos salvar. Então, ó, save. Aqui no meu tá pequenininho, no de vocês vai estar dando para ver legal isso, tá, pessoal? É só por causa daquele lance lá da TV. Bom, agora eu vou Alt Tab. Pronto, tô aqui no console. Aqui é onde eu peço para ele fazer as coisas. Tá vendo que eu já tenho uma variável que chama A e que vale 49? Ó, se eu colocar aqui, ó, A igual a 49, ó, colocar A, ele vai mostrar que é 49, beleza? Só que vou voltar aqui para mostrar para vocês. Ó, ele primeiro vai limpar a tela, vai limpar a memória. O A ele não vai mais valer 49. Quando chegar nesse clear, ele vai apagar o que está em A. E primeiro ele vai limpar a tela, daí ele vai apagar o que está na memória, vai atribuir esses dois valores às suas variáveis, vai fazer uma continha, jogar em C e vai mostrar quanto vale C. Beleza? Então aqui tem passo a passo. Ele vai primeiro fazer o que está na linha 1, depois na linha 2. Ele segue assim, tá? Linha por linha. Então vamos lá. Alt Tab, voltar lá e vamos executar isso aqui para ver. Como que eu executo? Bom, se eu estou na pasta correta, a pasta em que está salvo o arquivinho teste, basta eu escrever teste 01. Quando eu escrevo teste 01, ele já vai executar. Então tá lá, ó, 70, viu? Ele limpou a tela, apagou a memória e olha só os valores que está agora, ó, 25, 45 e 70. Então esse foi um primeiro exemplinho da gente executando uma rotininha. Só que a gente vai fazer coisas muito mais complexas. Bom, eu quero passar uma mensagem para vocês, pessoal. Não se assustem com programação. Programação que a gente vai utilizar aqui no curso é uma programação relativamente simples. Comece a encarar o computador como seu amigo. O computador ele é uma ferramenta que você vai utilizar. Ele vai te ajudar a resolver os problemas. Então, percam o medo de programação. Você vai ver que programação é algo que vai ser bom para você. Depois que eu comecei a programar com 14 anos de idade. 14 anos de idade eu já programava ali um Visual Basic. Depois quando entrei na faculdade, já comecei a programar em Pascal. Depois quando eu estava fazendo a pós-graduação, eu programei em C e em MATLAB. E depois eu conheci o Freemat. O Freemat é meu queridinho. Ele é o que eu acho mais simples de programar e para as coisas que a gente precisa, ele tá de bom tamanho. Beleza? É obviamente que se você for trabalhar com dados, com um volume de dados muito grande, que você vai ter que fazer gerenciamento de memória, então, aí eu indico o C para vocês, que ele é muito mais eficiente. Mas para o curso de graduação, ele é fantástico. Para o curso de cálculo numérico, tudo que a gente precisa dá para fazer por aqui. Beleza? Ah, vou, vou passar outra diquinha aqui, tá? Eu ia finalizar o vídeo, mas eu resolvi passar outra diquinha. É o seguinte, vamos lá no arquivo teste, vamos mudar ele. Vamos mudar esse arquivo teste aqui. Então vou mudar ele. Vou apagar tudo que está aqui, ó. Pronto. Ele vai limpar a tela, limpar a memória e aí ele vai começar com um DISP. Já que eu passei essa mensagem para você, então se eu quero escrever um texto na tela, como que eu faço? Eu coloco um DISP e entre aspas simples ou apóstrofo eu escrevo a frase que eu quero. Aqui eu não consigo formatar a frase, eu não tenho todo o controle que eu tenho lá em C. Então, se eu precisar escrever uma frase formatada, que eu preciso colocar o valor da variável ali no meio da frase, a gente vai fazer isso com o tempo e a gente vai ver que a gente pode roubar os comandinhos de C e colocar aqui. Mas se eu quero escrever simplesmente uma frase, eu posso usar o DISP. E aí o DISP, eu vou escrever assim, uma mensagem que o computador está passando para você. Olha como legal que vai ficar. Vai ficar assim. É, olá, é, seja muito
bem-vindo. Ah não, vou escrever assim não. Olá, estou aqui para te ajudar. Espero que sejamos bons amigos. Olha que mensagem bonita que o computador vai mostrar para você. Então, vou salvar. Lembra que o nome do arquivo é teste01? Então, Alt Tab. Eu vou chegar aqui e vou escrever teste01 e vou dar um Enter. Oh, escrevi errado o nome do arquivo. É teste com E, óbvio. Teste01. Olha lá, ele limpou a memória, limpou a tela e escreveu uma mensagem bonita para você, ó. Olá, estou aqui para te ajudar. Espero que sejamos bons amigos. Beleza? Agora, pessoal, o que vai acontecer? Eu vou sair e entrar de novo no Freemat, que ele vai, provavelmente ele vai sair dessa pasta. Normalmente ele sai, para eu mostrar um erro que pode acontecer. Normalmente ele sai. Se ele não sair, eu venho e tiro na marra aqui para a gente ver o que acontece. Então, ó, fechei o Freemat. Vamos supor que eu estou aqui, vou começar a usar o Freemat de novo. Duplo clique. Ó, já veio em outra pasta. Aí você vem, vou limpar a tela. CLC, limpou a tela. Bom, toda vez aqui eu tenho que fazer isso, tá, pessoal? Eu tenho que vir e mudar o tamanho da fonte. Toda vez. Aí eu troco de 18 para 20, de 20 para 18. Você não vai ter que fazer isso, tá? É só por causa desse esquema aqui da TV que eu falei para vocês. Bom, se eu chego e escrevo teste01 agora, vai dar errado, cara. Porque nessa pasta aqui, ó, não tem o teste01. O teste01 tá lá naquela que eu salvei. Então, o que vai acontecer? Teste01. Ele vai falar isso aí, ó. Cara, não achei esse arquivo, essa função, essa variável. Não achei, cara. Aí, você vai fazer o seguinte. Então quando der esse tipo de coisa, você fala assim, já sei. Aquilo que o professor falou. Eu tenho que setar a pasta de trabalho. A pasta de trabalho não é essa. Então aí você clica aqui nessa pastinha e vai buscar ela, ou você simplesmente, se você já usou, você clica aqui na setinha. Como eu já usei, ela tá aqui, ó. Aí beleza. Aí eu clico aqui, às vezes ela sai, tá? Sozinha. Então você clica aqui e olha lá. Não saiu. Beleza. Então se agora eu escrever teste01, ele vai buscar o arquivinho e vai executar pra gente. Beleza? Bom, agora eu vou para a diquinha. A diquinha é a seguinte. Vou vir aqui, ó, vou fechar. Vou abrir aqui o navegador. Vamos supor que eu tô com dúvida lá no Freemat. Então, por exemplo, eu quero saber assim, eu quero limpar a memória. Quero limpar a memória. Então você pode escrever assim, ó, limpar memória e aí coloca um MATLAB na frente. Um exemplo, tá, pessoal? E aí, ele vai mostrar um monte de página para você. Inclusive, tá vendo aqui, ó, ele falando para usar o comando clear. Então, o que vai acontecer? Você vai dizer, lá no MATLAB é clear. Então, no Freemat é também. As coisas que vai funcionar lá no Freemat vai funcionar, ou no MATLAB vai funcionar no Freemat. Então, se você quer tomada de decisão, laço de repetição, você escreve aqui e coloca o MATLAB na frente e ele vai fazer o que? Ele vai te dar como faz no MATLAB e vai servir para você fazer no Freemat.
Por que eu faço assim? Porque tem muito mais site sobre MATLAB. Mas se você escrever aqui apostila e colocar FreeMat, ó, ou FreeMat, apostila, FreeMat, vai aparecer essa daqui, ó, FreeMat, uma introdução. Essa apostila aqui, ela foi feita pelo professor Ulisses Sodré. Na época eu participei também, então vai estar meu nome aqui, André Álvaro da Silva Oliveira também. Você vai abrir aqui, é um PDF com uma apostilinha sobre o FreeMat. É uma história até interessante. Esse professor, Ulisses Sodré, ele foi meu professor quando eu fui aluno da UEL lá em 99. Eu entrei na UEL em 99, ele foi meu aluno, foi meu professor em 2001 de análise matemática, que é tida como uma das disciplinas mais complicadas lá da licenciatura. Beleza. Aí depois, foi um dos professores que eu mais me afeiçoei. Eu gostava muito da maneira como ele ensinava. Ele é um professor que tem uma didática fantástica. E ele vivia produzindo material didático. Ele é muito bom para produção. Ele tem site com material de toda a matemática do ensino fundamental e médio, com muita coisa do ensino superior. E aí, eu, quando eu me formei, fui fazer pós-graduação. Quando eu voltei, eu tive a honra de dividir sala com esse professor, né? Que eu já era um professor que eu estimava bastante. E no primeiro ano que eu estava dando aula, 2009, ó, foi o ano que eu entrei na UEL como professor. Eu já peguei disciplina de cálculo numérico para a turma da engenharia civil e eu ia utilizar o MATLAB, que era o que eu conhecia, que eu tinha usado lá na pós-graduação. E aí ele pegou e falou assim para mim assim, André Albert, por que você não utiliza o FreeMat? Porque o FreeMat, ele é gratuito e o MATLAB não. E com o FreeMat você vai fazer tudo que você consegue fazer com o MATLAB. Aí eu peguei e falei assim, não sei, eu fiquei meio com o pé atrás. Aí ele sentou ali do meu lado, abriu, com muita paciência, me explicou. E eu vi, cara, que realmente você fazia todas as coisas que você precisava fazer, que você conseguia fazer com o MATLAB, você também fazia com o FreeMat. E o FreeMat era gratuito. E esse professor ele tinha essa seguinte filosofia, de não usar software pirata. Então, se eu não for pagar o MATLAB ou uma licença do MATLAB, então eu tenho que utilizar um software gratuito que seja similar. E ele fazia isso com todos os programas. Todos os softwares que a gente precisava, ele conhecia um similar gratuito e produzia material sobre isso. Então aqui tem uma apostila que foi feita em 2009 por esse professor. Eu ajudei em algumas partes aqui. Só que essa apostila aqui, ela vai mostrar não vai te ensinar a programação, o cálculo numérico, as coisas de cálculo numérico. Vai ensinar as coisas do FreeMat, beleza? Aí não vai especificamente falar sobre cada método do cálculo numérico, isso não. Mas ela vai ensinar como que você declara variável, como que você trabalha com matriz, como que você trabalha com número complexo, como que você escreve na tela, como que você plota um gráfico. Todas essas coisas vai estar muito bem explicado aqui nessa apostila. Então, se vocês quiserem baixar essa apostila e ir resolvendo os exercícios que tem nessa apostila, que são exercícios que você abre o FreeMat e começa a fazer o que ele está fazendo, isso vai dar uma boa ajuda para vocês no curso de cálculo numérico. Mas, se não quiser também, não precisa. As coisas que a gente for precisar utilizar, sempre que for a primeira vez que a gente está utilizando um comando do FreeMat, eu vou explicar ele. Beleza? Mas para quem quiser ter um estudo um pouco mais aprofundado, quer conhecer melhor o software, tem essa apostila aqui que vocês podem estudar também, fazer os exercícios. Dá para fazer de forma muito rápida, tá? É uma apostila bem curtinha e com algumas atividades para ser desenvolvidas. Beleza? Bom, então esse vídeo era mais para isso mesmo, pessoal, para passar bem o basiquinho, o comecinho, tá? Agora eu vou fazer os próximos vídeos que eu vou começar a falar especificamente sobre algum método e depois a gente vai implementar ele no FreeMat.
Mas eu queria então fazer esse primeiro vídeo aí sobre o FreeMat, só para vocês se ambientalizarem, né, com o software. Beleza? É isso aí, pessoal.